Oiê! Estamos de volta para continuar respondendo as perguntas. E a primeira delas, por que Orlando? Eu particularmente gosto de Orlando. Gosto do clima, que é mais quente, tipo a gente. É mais latino também, tem sempre os conhecidos aqui. É uma rota que virou, mexeu, tem gente conhecida que está por aqui. Que eu acho que faz com que a gente se sinta mais próximo das pessoas. Tem voo direto do Brasil, voo rápido, então numa eventual emergência ou alguma coisa que você quer resolver tanto lá ou com alguém querendo vir para cá, é fácil. Então eu gosto, acho pra gente ótimo. O lugar foi o Diogo que escolheu. Eu falei no Instagram, não falei aqui. Como ele embarcou no meu sonho inicialmente, eu fechei os olhos e falei, pode escolher o lugar. Para onde você escolher, estamos indo. Então, a decisão foi dele. A segunda coisa que perguntaram é assim, como conseguir colocar uma vida em malas no aspecto emocional? Difícil essa pergunta. Nossa, difícil. Na verdade, a ficha não caiu muito, assim. Eu acho que porque a gente veio se preparando de uma certa forma, é um projeto de longo prazo nosso. Foram 2 anos nessa preparação e nisso entra até também pergunta que fizeram assim, nossos familiares, a Cida. Eu já vou falar mais a fundo disso, mas também foi um processo para todo mundo, né? E eu acho que, então, de uma certa forma, quando foi chegando mais próximo, você já estava mais preparado, vamos dizer assim, não é aquela mudança drástica de repente. E sinceramente, esse momento aí do Covid, de tudo, a gente estava com tanta coisa na cabeça. Eu acho que a gente se focou nas coisas práticas, né? Com assim, tanta coisa para resolver. Na resolução. Um monte de coisa para resolver, o tempo curto, tudo difícil, né? Tá tudo fechado, tá tudo isso. Então tudo burocrático que a gente precisava fazer complicado. Toda essa insegurança por tudo que tá acontecendo no mundo, né? Pô, vai fechar voo, não vai isso, vai aquilo. Então acho que a gente estava num nível de estresse, de tensão tão grande, que honestamente, eu acho que eu não parei para muito pensar na mudança. Chegou emocionalmente falando, acho que chegou uma hora que eu estava assim tão... Nossa, eu só quero entrar no avião e quero chegar e respirar. Assim, completar a tarefa. Porque parece que a gente estava sufocado de tanta coisa acontecendo. Então é uma pergunta difícil de responder, porque a gente não viveu muito isso. E eu acho também, assim, a gente já está casado há um tempo, a gente já tem 3 filhos, o nosso dia a dia, tudo mais, é muito a gente, a nossa família, a gente já está muito... É a família que a gente constituiu. Né, já não é aquela coisa tão, talvez, recém-casado, que você tá ainda muito com o cordão umbilical ainda na sua casa e tudo mais. Eu já moro, né, não na mesma cidade da minha família, então, obviamente, a gente vê com frequência e tal, mas não é uma frequência semanal, não é uma frequência... A família do Diogo, sim, né, a gente via mais. Mas a escolha do lugar também foi pensando, tipo, é fácil pra vir visitar. Muita gente vem, é confortável, é um destino muito... Gostoso de vir. Isso foi uma coisa que também, assim, nos deixa tranquilos nesse sentido. E hoje tem toda a tecnologia também que não possibilita o contato físico, mas que tempo real você fala. E aí aqui você já está até entrando numa outra coisa, que inclusive era a formato já que a gente estava estando em Campinas, né, na pandemia. Na verdade foi muito frustrante pra gente essa questão da despedida, porque ela basicamente não aconteceu. A gente só se despediu dos familiares diretos, assim, pai, mãe, irmãos, não viu mais ninguém, amigos e tudo mais, e mesmo a despedida com eles foi... Sabe? Travado. Porque a gente tá nesse momento, não querendo invadir o espaço do outro, todo mundo preocupado, né? O bem-estar do outro importa pra gente, então foi bem frustrante, assim, nesse aspecto. Aí perguntaram aqui, como você escolheu a casa de Orlando? Alguém ajudou? A gente tinha uma corretora aqui, a gente tem uma corretora, a Carol, e o sistema aqui nos Estados Unidos, ele é unificado. Em todas as casas da região, elas entram, né, num sistema que tem aplicativo, tem site e tem muitas fotos internas da casa. Daí a gente ficou olhando, quando estava muito próximo já, porque as coisas aqui mudam de forma muito dinâmica. Então a gente ficou olhando, gostou dessa casa, daí a gente mostrou pra Carol. A Carol veio até aqui, fez um FaceTime com a gente, fez fotos pra gente, fez vídeos pra gente. A gente amou a casa e fechou pelos olhos da Carol, via FaceTime, com toda essa ajuda. Então a gente já chegou aqui com a casa pronta e até foi um grande achado, porque a casa já estava mobiliada. Então a gente não precisou ter esse trabalho inicial de fazer tudo isso.
A casa já estava aqui pronta, a gente só chegou e vai dar a nossa cara para ela. Entrando no que eu tinha falado antes, né, como foi com a Cida, como foi com nossos familiares, vou falar um pouquinho da Cida. Nunca pensamos da Cida vir, não existia essa possibilidade. A Cida tem família, ela tem marido, ela tem filho, ela tem, né, uma vida, né, além da gente. Então assim, a gente ficou muito sentido. Pra mim, acho que foi a despedida mais difícil, porque eu sei que ela não vai poder vir visitar a gente aqui, até pela questão do visto e tudo mais. Então a gente só vai conseguir vê-la quando nós formos pro Brasil, né? Diferente da família, que dá pra gente ir, eles virem e tudo mais. Então foi a despedida mais sofrida, porque é a pessoa também que a gente mais convivia, né? No meu dia a dia, que nem eu tô falando, a minha família não via semanalmente, a Cida a gente via todos os dias. E pensando nas crianças também, né? Ela viu desde a Lelê nascer até o Tom, então foi sofrido. Mas foi um processo para a Cida também, não foi nenhuma novidade, não foi que a gente chegou de uma hora para outra, então ela teve um tempo de gestão, de internalizar a ideia, de se preparar com ela, né? A gente fez muita questão de deixar ela numa casa, né, com pessoas que a gente curtisse, deixar ela financeiramente, profissionalmente resolvida, né, para ela não ficar assim, e agora o que eu faço? E por todo o caráter da Cida, o coração dela, na verdade arrumar emprego para ela foi a coisa mais simples do mundo, porque todo mundo queria a Cida, na verdade, né? Todo mundo sabia o carinho que a gente tinha e o carinho que a Cida tinha com as crianças e tudo mais, então é uma pessoa de confiança, é uma pessoa de bom coração, pronto, você quer mais o quê, né? Então ela já tá trabalhando, né? Já vai começar a trabalhar, ela ainda não tá, mas já vai começar, já tá certa. A gente tem falado com ela todos os dias, né? Trocado mensagens, eu mando fotos, ela manda áudio para as crianças também para ela. E, puxa, faz parte aí do pacote do ônus, né? Um grande ônus do coração apertar e da saudade que a gente vai sentir. Mas como eu falei, em nenhum momento foi cogitado dela vir junto, porque ela tem uma vida extra, né? A vida dela, na realidade, com a família dela. É isso, foi mais ou menos como os nossos familiares. A Cida, ela estava em quarentena, a gente tinha falado pra ela ficar na casa dela. E aí na última semana a gente falou, Cida, vem, né? Porque a gente adiantou o voo e tudo mais. Então vamos tomar os cuidados, mas vem ficar com a gente, vamos nos despedir. E aí nessa última semana ela nem fez coisa de casa, a ideia não foi, faz faxina, limpa aqui, limpa lá, não. A ideia foi, curte as crianças, vamos ter momentos juntos, porque o resto é resto. Vamos aproveitar esses últimos dias que a gente tem. Então foi essa solução que a gente achou, né, com a mudança, com a pandemia, com tudo isso. Uma pergunta que fizeram foi como foi a preparação das meninas com relação à mudança. A gente não contou com muita antecedência, porque a gente entendeu que a criança não tem muita noção temporal, né? É difícil para a criança entender o que é lá pra frente. Então, e também assim, alinhar a expectativa, a ansiedade, as nossas são bem ansiosas, então fica perguntando, amanhã? A criança de uma forma geral é. Então a gente contou, o quê, umas 2 semanas antes? Não, mais ou menos? Mais 3? Um mês pelo menos antes. Eu acho que não foi tudo isso. Foi? Acho que foi. Bom, foi um mês antes e também a gente resolveu antecipar um pouquinho por conta da pandemia, porque as despedidas foram acontecendo de forma diferente e na forma que dava. A gente já fez toda uma organização das meninas ficarem um pouco na casa de cada um dos avós. Eu tinha planejado uma festinha na escola, de fazer como se fosse um aniversário, mas a escola foi de um dia pro outro, elas não foram mais, os amigos a mesma coisa, então assim, ficou tudo muito prejudicado. Esse momento pré-vinda foi bem chato, assim, totalmente... Impactou, né? Totalmente fora do que a gente tinha idealizado, de como a gente tinha imaginado as coisas, pra gente, pras meninas. Então, a gente não contou 3 semanas, não. A gente começou contando pra Lelê que ela sabia que a gente tava vendendo o apartamento, daí a gente contou que a gente tinha vendido o apartamento e começou a envolver ela na escolha da casa. Mostrei a casa. Mas ela não sabia onde era a casa. É verdade. E aí aos poucos a gente foi falando que a casa era mais distante, que a casa era fora do Brasil e que a casa era
Na Disney, pra elas a gente chamou dessa forma, né? Que a gente ia estar perto ali da casa do Mickey, nananã. E aí aos poucos a Lelê foi entendendo, foi até bonitinho. Vou colocar um vídeo dela aqui, mostrando como ela entendeu. Aos poucos ela foi captando, né, e também internalizando. Cada vez que ela falava no telefone com alguém, ela falava assim, porque agora a gente vai morar um pouco longe, mas vocês podem visitar. Então a gente foi percebendo que ela tava ali entendendo. Eu te amo. Eu estaria aí se não tivesse essa doença do coronavírus. Mas a gente ainda vai estar muitas vezes juntos, vamos brincar muito, muito, muito. A gente vai vir no máximo de vez pra cá. E vocês também vão lá ficar com a gente. A gente te ama, viu? O máximo que a gente puder de vir aqui, a gente vai vir. Serena e Tom não tem grande conhecimento. A Serena foi mais quando chegou aqui. E nos primeiros dias ela tava falando assim, não, porque na minha casa tem tal coisa. Eu, filha, essa é a nossa nova casa. Então a gente foi conversando e explicando aos pouquinhos. Mas meu conselho seria, não conte muito tempo antes, porque pra criança isso, ao invés de ser legal, passa a ser sofrido. Não é confortável. Perguntaram aqui, temos um novo integrante agora. Perguntaram aqui se a gente só veio com as nossas malas. E não, a gente fez uma mudança, a gente não vai trazer mobília, nada muito grande, mas a gente trouxe coisas pessoais e coisas de valores pra gente. Por exemplo, os quadros que a minha mãe pintou e tudo mais. Essas coisas estão vindo de navio, né? A gente contratou a One Moving, que inclusive, eu tô até falando aqui, porque eu vou fazer um próximo vídeo mostrando eles tirando as coisas de casa no dia que eles tiraram e contando um pouquinho desse processo da mudança. É um tema que as pessoas têm muita dúvida, e a gente também teve muita. Então, acho que a gente também ficou em dúvida entre mandar de avião, mandar de navio, enfim, várias questões aí que eu vou entrar em mais detalhes no próximo vídeo. Mas vão chegar mais coisas nossas, né? Agora a gente veio com algumas malas. Poucas. Não são poucas, são muitas. Mas nada de móveis e coisas grandes, tá? E aí a mudança tá prevista, são 65 dias. Então tá previsto aí pro meio de julho, mais ou menos, vão chegar as muitas caixas. E Di, fizeram uma outra pergunta aqui que eu queria que você respondesse, como foi o planejamento financeiro pra mudança? Na verdade, o que a gente começou a fazer, né? A gente começou a se organizar com as coisas no Brasil já. Né, Bom, e na realidade a gente sempre teve a cultura de guardar dinheiro, né? Começa aí. Isso daí é vida, né? A gente é muito regrado com isso, com investimento, sempre foi. Desde quando a gente namorava, a gente já tinha essa cultura de juntar, de investir tudo. E aí a gente começou, né, naturalmente a separar, guardar dinheiro, começar a organizar nossos investimentos, nossas coisas, olhando para um cenário que a gente ia ter que, né, consumir um capital por causa da mudança. E, enfim, não foi colocando, porque você tem que começar a pensar no câmbio, né? Que bem na nossa mudança o câmbio disparou, né? Disparou. Então eu fui fazendo conversando com amigos aqui, entendendo, poxa, como é que é o mês de vocês? Custo de vida. Como é que quanto gasta disso, quanto gasta daquilo, e fui deixando as coisas meio preparadas pra a gente agora, né, pôr na ponta do lápis e ver se bate com o que a gente estimou e ir se organizando, né? Eu acho que na verdade essa parte de organização financeira não muda muito do que é forma que a gente já fazia lá, que a gente tinha com relação a organizar, com relação a planilhar. Eu sou muito de planilhar e botar lá água, luz, blá, blá, blá. E isso também difere muito, né, de família para família, do que valoriza, do que gasta mais, do quanto faz lazer, do quanto... É difícil. Isso varia bastante. E assim, a gente ainda nem pode dizer, porque a gente acabou de chegar. Então a gente ainda a gente está tendo muito. Fez. Agora a gente vai ter muito gasto, que não vão ser gastos que vão se repetir em outros meses. Custo da mudança mesmo, da entrada. Então acho que tem. Isso é uma coisa que é importante de se organizar, né? Às vezes a pessoa pensa só, quanto que é o custo mês? custa tanto. Só que logo nessa primeira virada de chave, você vai ficar um período ainda resolvendo coisas Brasil, né? Você vai estar bancando 2 lugares por um setor, E tem uma outra coisa que a gente percebeu a hora que chega aqui também, chegando aqui.
Aqui nos Estados Unidos, tudo eles querem, como ninguém sabe quem a gente é e como a gente vai pagar, né? Se a gente é bom pagador, se não é, tudo tem uma taxinha, sabe? Então, por exemplo, vai mudar a luz pro seu nome, tá bom, então você adianta tantos dólares pra deixar pré-pago. Era justamente essa dica que eu ia dar, que é importante, ainda que você vá conversando com pessoas, e as pessoas vão falando, mas pense que os primeiros meses, a gente ainda está na primeira semana, mas que a gente já reparou isso. Você não tem crédito, você não é ninguém ainda aqui. Então realmente tudo para você custa mais caro. A taxa que o americano tem, que já está há mais tempo, ou o imigrante que já está há mais tempo, tudo, ela é 1/3 da que você vai conseguir para comprar um carro, por exemplo. Perguntaram isso até, se tem que comprar à vista ou dá pra parcelar? Dá pra parcelar. Financiar, né? Financiar, mas com uma taxa mais alta. Então tudo que você vai pagar, você paga, que eu falo o tempo todo para você paga o fato de você ser ninguém. É o custo de mudar. Então tudo você vai pagar um pouquinho mais. O cara paga tanto de internet, você também vai pagar o tanto de internet, só que seus primeiros meses tem um custinho mais, um custinho mais. Tudo os caras colocam para ter uma proteção. Que eu acho certo, né, na verdade. Não dá pra pessoa chegar no país certo, e mas é chato consumir. pra caramba ter que Lógico pagar. que é chato, mas é um seguro, né? É uma segurança mesmo. Da pessoa não chegar aqui e começar a fazer um monte de gasto, fazer um monte de dívida, se mandar e pronto. Então primeiro você prova que você pode pagar, que você tá disposto a isso, e aí depois é liberado as coisas pra você, né? Mais ou menos isso. É isso. Podem compartilhar aqui alguma outra dúvida que surgiu, alguma coisa que vocês queiram saber, que aí a gente pode continuar gravando mais coisas nesse sentido, tentando ajudar. Estamos muito felizes, né, assim, como eu falei, tem toda a parte burocrática acontecendo, mas isso tudo faz parte da mudança, é esperado. E a gente está fazendo de forma muito tranquila e sabendo, a gente já sabia que isso aconteceria. Espero que vocês estejam gostando. Não se esqueçam de curtir aqui embaixo e se inscrevam no canal. Tchau, tchau. Tchau.